Eu vou trazer um assunto que eu tenho certeza que já passou na tua cabeça. Eu não tenho nenhuma dúvida que o tema que eu vou trazer aqui para os nossos amigos Caio e Joel já passou pela cabeça sua, já assombrou a sua cabeça. Eu quero falar de assombrações aqui, tá? Quero falar de assombrações e eu vou trazer aqui para você uma galera aí. Bom, vamos lá, vou puxar aqui o Caio, e vou puxar o Joel, porque a gente tem um tema que com certeza já passou na sua cabeça, já passou na minha, e a gente vai falar sobre esse assunto aqui. Peraí que eu vou botar a galera aqui, olha aqui. Caio já tá aqui. Fala, Caio, tudo bem, meu querido? Boa noite, Flávio, boa noite, turma. Feliz em mais um domingo. Boa noite. Chama aí. Ah, agora sim. Boa noite, Joel J. Fala, Flávio. Boa noite, Joel. Fala, Caio. Boa noite, meu amigo querido. Muito boa noite, muito legal. Bom, meus lindos, a gente vai falar hoje de um tema que eu tenho certeza que já passou na cabeça de vocês também, presumo que sim, e passou na cabeça de muitos dos nossos colegas que nos acompanham agora. Nós vamos falar sobre as assombrações do fracasso. Como que o fracasso nos assombra? Como que o fracasso nos assombra? Momentos da nossa vida de dificuldade, momentos da nossa vida em que a gente achou que não ia dar certo, teve vontade de jogar tudo para cima, ficou mal, ficou para baixo, ficou chateado, achou que não daria certo e teve vontade de desistir. Ou foi assombrado, não é? Tem várias formas que o fracasso vem e tenta nos assombrar, tirando a nossa autoconfiança, né? Fazendo com que a gente não se sinta merecedor, capaz de ter sucesso, capaz de alcançar aquilo que a gente busca, ou até naquela trajetória natural da busca pelo sucesso, pelo crescimento, para acertar, às vezes não dá certo de primeira. Às vezes uma estratégia bateu na trave, às vezes em algum momento da economia não estava legal, e a coisa demorou às vezes um pouquinho para engatar, só que uma hora engatou. Só que até engatar, aqueles momentos às vezes de dúvida, de incerteza. Vocês já tiveram esses momentos de dúvida, de incerteza? Vocês tiveram momentos desafiadores, que vocês tiveram vontade de desistir, que vocês acharam que não era para vocês? Conta para mim, quem quiser começar falando. Josão. Tá. Vamos lá. Para mim, fracasso é diferente de derrota, então isso é importante a gente já diferenciar. Derrota é quando a gente dá o nosso máximo, nosso melhor, com convicção que a gente deu o nosso melhor e mesmo assim a gente não consegue. E fracasso é quando a gente não consegue e a gente tem certeza que faltou uma coisinha, que poderia ter feito diferente, que faltou diligência, que faltou comprometimento numa área. Eu não lido bem com fracasso. Eu lido mal. Até hoje. Eu confesso. E geralmente, Flávio, isso acontece quando eu desalinho as expectativas. Quando eu erro nas expectativas, eu seto a expectativa errada, eu espero muito mais do que vem e eu fico frustrado, não lido muito bem, não gosto, tenho um sentimento de raiva. Assim, qual que é o pensamento que vem na minha cabeça? Eu não venho pensamento de desistir, assim, não esse pensamento ele não aparece muito, não. O que aparece é raiva, frustração, aparece desânimo e vontade putz, sei lá, sumir, assim. Eu tenho isso, assim. É uma coisa desde a época do esporte, assim. Desde a época do esporte, eu tenho, assim. Quando eu nadava, eu nunca pensei em parar de nadar quando eu fracassei. A única vez que eu pensei, eu parei. Foi a única vez. Falei, cara, deu. Acho que não dá mais pra mim. Pum, eu encerrei minha carreira. Mas eu achava que a vida eu perdia sentido, assim. Falei, cara, por que eu tô fazendo isso, tal, né? O que vem é a dúvida. Tem muita dúvida, assim, né? Do tipo, por que eu tô fazendo isso, né? Dúvida do motivo que eu tô fazendo, com as pessoas que eu tô fazendo. Isso aparece, meu. Putz, por que de novo tu cisma em fazer
essas coisas com essas pessoas. Então eu não sou um cara que lido muito bem assim com fracasso, não. Não é uma coisa boa. Mas eu aprendi a canalizar esse meu sentimento. Eu dei uma analisada recentemente de como que eu faço. E eu percebi que eu tenho umas etapazinhas. A primeira coisa que eu sinto é raiva. Depois eu sinto, às vezes, frustração com vergonha. Tem. E aí eu canalizo para atitude. O que é frustração com vergonha? Caraca, João, porra, 200 anos e tu ainda errou nesse óbvio. Putz, meu, caraca, 200 anos fazendo isso? Parece aquele filme Tropa de Elite que o Capitão Nascimento olha pro cara e fala, pô, 200 anos e ainda não sabe colocar bandoleira, 01. Ainda errou na bandoleira. Eu dou uma frustrada, mas eu sei canalizar hoje. Hoje eu canalizo para as atitudes, eu não canalizo em ninguém, não. Então, da mesma forma que eu caio, eu levanto rápido. Acho que eu quico, Flávio. Acho que eu faço assim, ó, pá, eu quico. Eu não fico lá, não. E hoje eu sei diferenciar o que é fracasso do que é derrota. E como o maior competidor é a dúvida, e sou eu contra eu mesmo, então é mais ou menos assim que funciona dentro de mim, cara. E você, Caio? Já teve momentos que você achou que você não ia conseguir, que você estava... que te afetou? Porque assim, a gente leva não, mais luta. Leva não, mais luta. Leva não, mais luta. Mas em algum momento, alguma situação pode ter acontecido que te afetou. Você já teve esse momento? Esse momento assim que o fracasso quase te abraçou, quase te pegou? Já. Vou completar um pouco o Joel, que faz muito sentido a colocação dele. E para mim, assim, a desarmonia, o desalinhamento entre expectativa e realidade, surge algo chamado frustração. E uma coisa que, de maneira inconsciente, no comecinho da minha carreira, mas que me fortaleceu muito, eu não sabia muito explicar, depois, de uma certa maneira, ficou mais claro para mim, é que eu nunca levo um tombo pro lado pessoal. E sempre não levar qualquer tipo de tropeço pro lado pessoal, parece que meu poder de reação sempre foi muito maior. Né? Geralmente, quando alguém tropeça, é aquele questionamento, puta, será que eu presto? Será que eu sirvo? Será que eu tô na indústria certa? Será que é para empreender para mim? Esse negócio de Flávio ficar falando, esse negócio que já vai ficar falando. Então, eu nunca levei qualquer tipo de tropeço pro lado pessoal. Isso sempre, desde moleque. De maneira inconsciente no começo. Então, na hora que qualquer coisa não dava certo, ou não dava no tempo que eu tava buscando, eu falei assim, puta, o que faltou? Mas eu sempre tive não sei se isso é qualidade, mas em alguns momentos até um defeito, eu sempre coloco para mim que as coisas vão ser muito mais duras do que eu tô imaginando. Eu gosto de ser assim. Para mim, você fala um pouco daquela frase, sabe aquela coisa? Espere o pior, deseje o melhor, mas esteja preparado para o pior. Para qualquer coisa que eu faço, eu vou falar assim, puta, bicho, vai me dar um puta de um trabalho. Por quê? Se eu tiver qualquer tipo de surpresa, é positiva. Puta, nem me deu tanto assim. Ou foi um pouco menor. Então eu sempre calibrei muito a minha mira da expectativa. Calibrei muito a minha mira da expectativa. Por isso que eu sou, por exemplo, uma das minhas maiores virtudes, eu sou um cara rápido, mas eu sou paciente ao mesmo tempo. E geralmente são habilidades antagônicas para muita gente. Paciência e rapidez. Geralmente os rápidos não têm paciência, os pacientes são lerdos. Né? Então, mas toda vez que eu tinha algum tipo de tropeço, Flávio, eu nunca levei pro lado pessoal, bicho. Sabe? Eu nunca levei pro lado pessoal de... Por exemplo, tem gente que quando tem qualquer tipo de tropeço, o cara ainda se trata mal, cara. O cara ainda pega e se joga lá para baixo. Então eu sempre me protegi muito de um tropeço. Por exemplo, puta, eu vi um cara crescendo, eu não tava crescendo, ou estipulei uma meta tanto no ano, eu fiquei longe pra caramba. Quem aqui nunca setou um mês, por exemplo, uma meta, um ano, você ficou longe pra cacete daquela meta que você estabeleceu naquele ano, aquele cara que sempre me tratei bem. Eu falei, Caião, o que faltou, bicho? O que faltou? Então, se eu cair, a minha resposta era muito rápida por conta desse balizamento. Então, eu não consigo olhar muito para trás e ficar pegando muita história triste para trás. Não é que não teve, é que meu senso de resposta era muito rápido. Né? Então, toda vez que eu via que eu entrava nisso, era nesse tipo de pensamento que eu sempre me encorava. Por exemplo, você falou muito de dúvida, né? Para mim, a dúvida, ela é uma grande armadilha para qualquer coisa, porque ela não te impede de começar alguma coisa. Por exemplo, tem muita gente que abriu um negócio em dúvida. Como assim? Porra, bicho, não sei se eu vou abrir um restaurante. Vamos lá, vai, beleza, vamos. Qual que é o problema da dúvida?
A dúvida é uma certeza futura que quando um problema que você não estava prevendo. Deu uma picotada do Caio para mim aqui, João. Deu uma cortada? Agora voltou, Caio. Só completa, por favor. A dúvida, a galera tem que tomar cuidado com dúvida, mas eu acho que a grande questão para jogar essa bola para você, eu sempre calibrei muito expectativa versus, desafio versus batalha, nunca levei pro lado pessoal, então toda vez que eu tropeçava eu não ficava muito tempo no chão, porque uma frase que mudou a minha vida que era o seguinte, tá na merda não é vergonha, não fazer de nada para sair dali é. Ou o seguinte, assim, cair não é vergonha, não fazer nada para levantar é. Então eu sempre fui um cara que eu levantei muito rápido, eu sempre levantei rápido. Eu me tropecei rápido. Eu sempre, assim, erro rápido, aprendo mais rápido e recomeço mais rápido ainda. Então, isso me ajudou muito, Flávio. Isso me ajudou muito. Sempre. Sempre. E você? Bom, eu completei 51 anos semana passada. Chegou bem, Flavião. Chegou voando, hein? Voando, né? Chegou bem. Isso, hein? Mas ainda... Olha o tapetinho dele. Coloca o tapetinho mais perto da câmera, que pela primeira vez o seu tá mais penteado que o meu hoje. Não, cara. Tem 51, pô. Você chegou vou te falar, muito bem. Quero ver você chegar com 51 com esse tupete aqui, hein, cara. Chegou bem. Chegou bem. Ah, quero ver. Chegou voando. Mas o ponto é o seguinte, eu completei 51 anos. E nesses 51 anos, eu também completei 32 anos, completo agora em março, 32 anos que eu comecei minha carreira vendendo, na área de vendas. E eu nunca me esqueço dos meus primeiros dias. Eu vou te dizer, meu primeiro ano, cara. O meu primeiro ano, eu nunca me esqueço. E eu me esforço para não esquecer. Porque, na minha opinião, as maiores transformações na minha vida ocorreram nesse primeiro ano. Porque é ali onde 99,9% das pessoas desistem. Porque naquele primeiro ano eu tinha que vencer muita coisa, cara. Tinha muita coisa para vencer, né? Eu tinha a distância geográfica onde eu morava, o ônibus cheio, a dureza, a falta de grana, tinha que aprender a vender, ia para Orelhão, 40 graus no Rio de Janeiro, telefone público, cara, não ganhava salário, só ganhava comissão. Então se eu vendesse... Cara, era um campo de batalha muito sangrento os meus primeiros meses ali, né? Então, nesse campo de batalha, passa muita coisa na cabeça. Eu cresci muito rápido, mas o crescimento não é uma linha reta. O crescimento, às vezes, é um sobe, um desce, um sobe, um desce subindo, um sobe, um desce subindo. Então, é uma montanha-russa de emoções que você tem que aprender a gerenciar. A vida é uma mistura de emoções que você precisa aprender a gerenciar. Ela te impõe essa montanha russa, ainda mais nas vendas, onde você leva mais não do que sim. Então, assim, eu levava não e me levantava. Levava não e me levantava, sabe? Errava, aprendia e me levantava. Mas eu me lembro um dia, e esse dia ficou marcado para mim, que eu comecei uma semana e eu já largava geralmente a segunda-feira vendendo, e naquela primeira segunda-feira não vendi nada, não era muito comum. E aí eu voltei para casa tranquilo, não vendi nada hoje, mas amanhã é o dia. E aí no dia seguinte eu falei assim, olha, eu não vou ficar ansioso, eu vou fazer o seguinte, eu vou programar minha agenda para quarta-feira inteira, cara. Eu vou programar, vou marcar um monte de reunião e vou vender um monte na quarta. Eu não vou, porque eu não vendi ontem, na segunda, ficar me apertando, cabeça de vendedor, cara, você conhece. Ficar me apertando aqui agora e vou puxar uma venda para hora para poder resolver. Não. Eu vou ter tranquilidade e vou fazer uma agenda cheia. E foi isso que eu fiz. Fiz uma agenda lotada para 6 encontros com clientes na quarta-feira. 6 encontros com clientes na quarta-feira e que, assim, muito bem marcado, muito bem feito. Falei, cara, vou arrebentar na quarta. Só que é o seguinte, eu dormi mais uma vez na terça-feira sem vender nada.
Então eu entrei na quarta-feira, zerado na semana. Só que eu falei assim, ó, tô tranquilo. Aquele dia eu dormi um pouco mais cedo na noite anterior, cara, tomei um bom café da manhã, falei, cara, hoje é o dia. Olhei pro espelho e falei, você é o cara, você vai arrebentar hoje. Você olhava no espelho também para dizer que ia arrebentar o dia? Eu olhava no espelho, conversava comigo, pá, você é o cara. E aí, na primeira entrevista que fui fazer, não vendi. E aí saí de lá pensando assim, não, tô tranquilo, tenho mais 5, tô tranquilão, é normal. Você vai trabalhando a tua cabeça, você entendeu? E aí a segunda entrevista, pá, desmarcou. E aí eu falei, não, cara, tá tudo certo, tenho mais 4. Na terceira entrevista, não vendi nada. E aí eu comecei a fazer aquela pergunta daquele cara que está sendo afetado pela ansiedade. Cara, o que está acontecendo? Essa é a pergunta. O que está acontecendo? Eu já estava no meio da quarta-feira, não tinha vendido nada na semana. Aí eu fui para outra entrevista, não vendi. Comecei a ficar muito ansioso. Aí eu fui para uma que era a minha melhor entrevista do dia. Era com 2 diretores de uma empresa de navegação. Eu lembro da cara dos sujeitos. Cara. Faz 32 anos isso. Eu fui lá para fazer a entrevista com os 2. E os 2 estavam presentes. Esse cara top, diretor de empresa, numa baita de uma empresa de navegação do lado da escola. Os caras iam andando para a escola. Do ladinho, os caras com grana, com interesse, com necessidade de falar inglês, que era o curso de inglês que eu estava vendendo. E eu fui para a entrevista com os caras. Eu fui, pá, tudo certinho, na técnica, passo a passo, na técnica. No final, um cara estava mais dentro, outro cara estava mais ou menos. O cara que estava mais ou menos me colocou uma objeção que numa situação normal eu tiraria de letra. Mas é muito provável que eu estivesse com um outdoor aqui na minha testa, assim, ó, estou ansioso, pelo amor de Deus, compra, eu estou desesperado. Muito provavelmente. E aí, naquela objeção, o negócio começou a sair da minha mão, e aí o outro cara entrou na do cara, a conclusão desandou, eu saí de lá sem vender nada. E pior, eu saí de lá pensando assim, cara, a minha sensação era que eu nunca mais na vida ia vender. Eu saí, era 6 horas da tarde, eu saí do escritório de lá, andando pela Avenida Rio Branco, no centro do Rio de Janeiro, lotado, aquela formigueiro de gente na Avenida Rio Branco. Quem é do Rio de Janeiro sabe como é que era, pelo menos, não sei se é hoje ainda. A Avenida Rio Branco, à noite, todo mundo saindo dos escritórios, indo embora, e eu me senti uma formiga andando no meio de um monte de elefante, cara. Eu me senti pequeno, cara. Eu me senti assim, minha confiança assim, esvaziou. E o pior, naquele momento eu pensei, cara, será que o fracasso está me pegando? Porque isso era diferente de levar não. Você levava não todos os dias. Mas o fracasso começa a te ameaçar quando tu sente o golpe. Eu senti um golpe naquele momento. Você aí eu fui. Capaz, né, cara? Você começa a duvidar dessa capacidade. Você começa a pensar, cara, eu vi tanta gente fracassando, será que agora sou eu que vou fracassar? Ou será que meu pai estava certo? Será que o fulano tá certo? O Beltrano estava certo? Você entendeu, cara? Rapaz, eu voltei para a escola e casualmente eu encontrei o diretor lá e ele olhou para minha cara, já sacou na hora, me chamou para conversar. E aí ele percebeu que eu estava mega ansioso, cara. Cara, foi uma sorte minha ter encontrado aquele cara. Porque olha o que ele disse para mim. Ele falou, cara, você está ansioso. E a sua ansiedade está impedindo você de se conectar com as pessoas e fazer o trabalho que você tem que fazer. Então é o seguinte, você tem a última entrevista agora, era 8 horas da noite, a última entrevista, era a pior entrevista que eu tinha. De todas, era a pior. Era um garoto de 18 anos, que o pai ia ter que estar junto, que eu não senti muita firmeza no telefone, mas marquei também, era a pior. E aí ele falou assim, ó, você vai fazer o seguinte, você vai
vai lá para fazer a apresentação, mas você não está autorizado a matricular. Não está autorizado. Você vai fazer uma avaliação com esse aluno, você vai verificar se ele quer mesmo estudar. É como se fosse um vestibular, você vai fazer uma avaliação com ele. E você não está autorizado a vender nada, não está autorizado. Se o aluno te convencer muito que ele quer, se o pai dele realmente tiver grana para pagar, mas se eles quiserem muito mesmo, você vai botar eles para falar comigo no telefone para eu ver se eu vou autorizar a entrada deles na escola. Você não está autorizado a matricular. Aí eu falo, tá bom, beleza. E ele falou assim, ó, e essa sua ansiedade, você vai fazer o seguinte, onde é que é a sua entrevista? Era na Tijuca. Eu tinha que pegar um metrô, ir até a Tijuca, descer do metrô, andar uns 15 minutos até a casa do cara. Até a casa do cara, para começar a entrevista. Aí ele falou assim, ó, no trajeto, você vai procurar uma rua vazia, um lugar vazio, assim, quando tiver poucas pessoas, e tu vai dar um grito, assim, você vai botar para fora essa sua ansiedade. Então você vai para essa entrevista, você vai achar uma rua, algum lugar, você vai dar um grito e vai botar para fora a sua ansiedade. E quando chegar lá, você não está autorizado a matricular, aí você tem que ligar para mim na hora. Aí me deu o telefone da casa dele para fazer uma ligação para ele. Beleza. Aí o cara, eu saí assim, cheio de fé. Cheio de, pô, cara, beleza, vou resolver essa parada. Cheio de fé. Aí eu pensei comigo assim. Eu pensei assim, cara, se eu der um grito numa rua vazia, resolve esse meu problema de ansiedade, eu vou fazer o seguinte, eu vou gritar numa rua cheia, porque deve funcionar mais. Deve funcionar mais, cara. Aí, o que eu fiz, cara? Eu fui pensando assim, cara, eu vou escolher um lugar cheio para dar um grito. Aí, cara, entrei no metrô lotado, o metrô lotado. E aí, cara... Ele é groselha, a gente só não sabia, ô Joel. Ele era da groselha, a gente só não sabia. Cara, o metrô lotado. Aí, a Tijuca era a última estação. Era Santos Penha, era a última estação do Rio. Aí eu falei assim, cara, vou gritar aqui dentro do metrô, cara. Pô, se eu gritar dentro do metrô, cara, deve funcionar 10 vezes mais, deve fazer um efeito maior ainda, pô. Sim, cara, eu tinha 19 anos, cara. Aí, cara, eu fui pra porta do metrô. Aí quando tava chegando na estação, lotado, o metrô lotado, eu fiquei assim na porta, quietinho, né, cara? Imagina, eu de gravata, quietinho. Quando a porta abriu, eu dei um grito. E saí correndo. Saí correndo pela escada, assim. Eu olhei pra trás, entendeu, cara? Aí, cara, fui a caminho da minha entrevista. Cheguei lá, tava lá um moleque de 18 anos, eu tinha 19. Tinha um garoto de 18, tava o pai. Eu já comecei a explicar para eles, deixa eu explicar uma coisa para vocês, pra vocês entrarem na escola, eu vou fazer aqui uma entrevista com vocês, mas no final não sou eu que decido a entrada de vocês, é o diretor, inclusive, a gente vai ter que ligar para a casa dele, tá? Para ver se vai, mas eu vou apresentar para vocês como é que é aqui e tal. E apresentei, só que apresentei assim, cara, pô, eu não sou eu que decido, não sou eu que vendo, não sou eu que nada. Então, vou fazer aqui, apresentei a parada para ele, e mesmo o moleque, pô, cara... Eu não posso te vender agora. Eu não posso. O cara tirou meu poder de vender, entendeu, cara? E aí eu apresentei, o pai falou, não, eu quero. Eu falei, moleque, tu vai se dedicar, tu vai fazer o curso mesmo. Vou, não, me comprometo. Pô, teu pai vai pagar pra você. Pô, fala pro teu pai, você vai mesmo? Vou, pai, pode pagar por curso. Não, vou pagar e tal. Não. Bom, agora é o seguinte, a gente precisa ligar pro diretor. Aí liguei pro diretor, a Manuel, o nome dele. Pô, Manuel, pelo amor de Deus, deixa eu vender isso aqui. Por favor, cara. Ó, o cara quer, o pai quer pagar. O pai vai pagar. E aí ele fez jogo do... Não, não vai vender nada, cara. Não pode. Negativo. Falei pra você que não. Ele quer... Aí me fez dar relatório. Eu fiquei dando relatório. Não, o perfil do cara é assim. E aí na frente deles. Aí, cara, no final eu botei eles pra falar com eles. Conversou mais uns 5 minutos com ele. Com o pai. Aí... Conversou com o garoto, aí voltou para mim. Flávio, tá autorizado a matrícula, pode fazer a matrícula. Tá bom, obrigado. Eu fui lá, fiz a matrícula. E aí aquilo, né, Caio? Saí da casa do cara. O cara fecha a porta. Eu sempre achava, ele pode estar olhando pelo olho mágico, então eu ficava assim, quietinho, postura. Agora, quando entrava no elevador, Caião, como é que era no elevador quando você entrava?
Meu irmão, quando eu fiz aquela matrícula, cara, voltou tudo de novo, meu irmão. Voltou a confiança, voltou o brilho no olho, cara. Voltou a confiança que eu ia dar certo, que eu ia fazer acontecer. Voltou tudo, cara. Sabe o que acontece? Era tudo mentira. Tudo aqueles fantasmas que eu estava vivendo, aquelas dúvidas que eu estava tendo. Era tudo fantasma da minha cabeça, cara. Quantas pessoas passam por um momento de dificuldade e esses fantasmas vêm, assombram a cabeça dela e ela, no meio do desespero, toma uma decisão precipitada e põe tudo a perder, cara. Eu podia ter colocado tudo a perder, meu irmão. Cara, graças a Deus eu achei, o cara estava lá, o cara teve paciência comigo, o cara me deu um monte de ferramenta da ansiedade, falou para dar um grito, brincou comigo, ó, me proibiu de vender, tirou a ansiedade da venda da cabeça, colocou uma ligação no final para jogar para ele a responsabilidade, ele me deixou leve, cara. E eu fui lá e vendi. Quando eu vendi, voltou aquela confiança de novo, cara. Eu lembro que eu fui para casa às 10 horas da noite, e ainda levei mais umas 2 horas para chegar na minha casa, cheguei em casa à meia-noite, mas bem pra caraca, meu. Deu tudo errado no meu dia. Mas aquela venda final resgatou tudo. Então, por isso que eu digo, né? A trajetória de vitória de uma pessoa não é feita só de vitória. É feita de momentos de altos e de baixos. Não é? Eu quero perguntar para vocês aqui. Teve algum momento desse de baixo que você passou algum perrengue? Você passou perrengue? Você passou assim, uma situação, perrengue financeiro, que você ficou duro, que atrasou um aluguel, que não tinha dinheiro para pagar a prestação do carro. Vamos falar daqueles momentos de baixa, que eu tenho alguns aqui para contar. Vou contar uns perrengues aqui que eu passei também. Não é? Vocês tiveram perrengue? Aquele momento assim que, naquele momento da baixa, que você estava lutando, mas você passava por um aperto, um perrengue financeiro, assim. Conta para nós um perrengue aí. Cara, eu vou falar 2 coisinhas e vou passar pro Joel, porque o que você falou agora é muito forte, cara. O que você falou agora é muito forte. Que para todo mundo que tá aqui, todo mundo se enxergou nesse momento, todo mundo se enxergou no trem agora, né, cara? Quanta gente se enxergou no trem, às vezes na live agora, mas tem um gritão aí do outro lado. Mas o poder que tá na próxima venda, bicho. No próximo cliente. Faz só mais uma venda, bicho, mais um cliente. Quantas vezes que eu falei assim, puta, bicho, eu vou fazer mais uma venda, aí eu desisto. Eu faço mais uma, aí eu paro. E era impressionante, na hora que eu puxava, aí vinha aquela resgata, aquela confiança, resgata aquela força. Tá variando a internet do Caião, que tá lá em Noronha. Vamos para você, Joel, vamos lá. Daqui a pouco ele volta. Ixi. Acho que voltou, Caio. Você te cortou, cara. E aí, cara? Voltei. Momento do perrengue. Conta para nós um perrengue, meu querido. Momento do perrengue. Eu acho que tem momentos que parece que tem um turbilhão, né? Você falou de reunião. Primeiro, meu áudio tá bom aí para vocês? Tá bom? Agora tá melhor, isso. Tá bom? Tá. Uhum. Qualquer coisa se falhar, em Noronha, né? Mas eu tô ouvindo tudo. Tá maravilhoso aqui a live, tá? Tá maravilhosa a live. Mas, vou contar uma passagem aqui. Eu lembro uma vez que vocês me falam se não estiver bom pra mim aqui, tá? Eu tô ouvindo. Uma vez eu fui fazer duas reuniões que foram muito marcantes assim pra mim. A primeira, eu tava atendendo um dos primeiros clientes, cara, na minha trajetória na venda direta, Flávio. Realmente ficou pior aí a conexão do Caio. Joelzão, vamos lá, Joelzão, porque tá ruimzinho. Vamos lá. Caião, segura um pouquinho, Caião. Tua internet tá bem ruim. Tua internet tá bem ruim, cara. Só segura um pouquinho que daqui a pouco ela deve melhorar. Deixa eu começar com o Joel aqui. Conta um perrengue pra nós aí, Joel. Primeiro perrengue, depois... Tá bom. Eu tô aqui, eu lembrei, né? Eu comecei a empreender na área da educação física. Eu fui demitido, Flávio. Eu dava aula na faculdade
E eu dava treino na mesma... a faculdade que eu era professor universitário, ela tinha um clube de natação. Ela tem um clube de natação e tem até hoje. E eu fui demitido do clube de natação e depois da faculdade, e o motivo é porque eu queria empreender. Então, como eu queria empreender na área da natação, eu queria ser um técnico de natação e queria ter uma equipe que os nadadores viessem treinar comigo. O local não aceitou muito bem e aí eles me demitiram. E eu lembro que eu falei no dia da demissão assim, pô, então se eu quiser trabalhar com natação, eu só vou poder trabalhar aqui? Não é bem assim, não, mas é o que está aparecendo, né? E quando eu fui demitido, eu perdi o dinheiro que eu ganhava e eu tinha minha vida, né? Eu tinha conta para pagar e tal, né? E eu tinha comprado um apartamento na planta. E era um apartamento que eu tinha comprado que eu olhava todos os dias, eu passava na frente do tapume para ver se eu via uma estaca, pelo menos, do apartamento subindo, cara. Aquaplay em Santos, Bolsa do Café, apartamento 52. Eu fiquei 3 anos vendo aquele negócio e quando eu fui demitido, eu falei, cara, vou ter que vender o meu apartamento, porque eu não tinha dinheiro. E aí eu tinha que empreender, eu comecei a empreender e eu era um treinador na época de natação muito renomado no país, e porque eu estava no clube, e aí eu voltei a dar treino de natação em escolinha de natação, cara, em Santos, escolinha, assim, de piscina de 20 metros, 4 raias. E aí a primeira coisa que aconteceu foi que eu tive que devolver o meu apartamento, não consegui vender. O que é devolver? Tudo que eu paguei, ele me devolveu sem nenhuma correção. E aí, com o dinheiro que eu peguei, que era muito pouco, eu quitei um carro que eu estava com dívida. Então, eu quitei o carro, fiquei sem apartamento, mas o carro também eu tive que refinanciar. Foi um troço muito doido, assim, né? Foi um troço muito doido. E aí eu fui tentando, cara. Fui tentando. Eu tentei ser treinador em outros clubes, não consegui. Depois eu tentei ser treinador de algumas academias de natação, não consegui. 2009, isso. 2009. E aí eu trabalho. Aí teve um dia que eu não tinha mais dinheiro. Nenhum dinheiro. Eu já tinha pedido empréstimo no banco. Aí eu fui de novo pro gerente do banco e falei, empresta mais dinheiro? Aí ele falou, não, mano, você já tá com 3 pedidos de empréstimo aqui, não tem mais como. Aí eu falei, tá bom. E aí eu lembro que eu tinha um carro financiado, 1 quarto de gasolina. 1 quarto de gasolina, era terça-feira, e eu só ia receber R$500 na sexta. Essa era a minha realidade. Que era de um pai de 2 atletas, que ia me dar R$500 na sexta-feira. Eu não tinha dinheiro na conta. Eu tinha perdido meu apartamento, meu carro era financiado, eu tinha 1 quarto de gasolina. É a história do carro chinês que eu sempre falo. Eu não tinha nenhum dinheiro na conta, nada. E um amigo meu me liga numa terça-feira, Hugo Dupré, e fala assim, Joel, ele era um ex-nadador que era vereador, ele queria que eu me ajudasse ele num plano esportivo, educacional para a cidade de Santos. Que ele queria ser o secretário de esporte da cidade de Santos. Ele falou, cara, dá uma luz. Então, eu sei que você gosta de temaki, vamos comer um temaki? E aí, Flávio, eu não tinha dinheiro, cara. E eu namorava uma menina. E aí eu falei, putz, o Hugo me chamou para comer um temaki. E ela falou assim, você vai? Eu falei, não, eu não vou. Ela, por quê? Porque eu não tenho dinheiro, pô. Eu não tenho dinheiro, cara. Flávio e Caio, ela tirou da carteira dela R$50, cara. E falou assim, você vai. E me deu a nota de R$50, assim, e você vai. Aí eu peguei essa nota, mas eu peguei com uma raiva, cara, com ódio. E eu fui até o dia do temaki, lá no lugar do temaki. E aí eu cheguei lá na hora do temaki,
O Hugo, e aí, Joel, quer um temaquinho? Eu falei, não quero não, cara, não tô com fome, já jantei. E água? Eu falei, não, eu tô com sede. E ele, então vou pedir um temaki. Ele comia aquele temaki de salmão, cebolinha e cream cheese, que eu amava, ele comia. E vinha aquele cheirinho. E a gente ficou umas 3 horas conversando, e lá... E aí eu peguei os R$ 50, voltei para casa dessa ex-namorada que eu tinha, pela 11 da noite, ela falou, e aí, como é que foi a reunião? Eu falei assim, nem lembro que a gente conversou, só quero te falar uma coisa. Peguei os R$ 50, devolvi na mão dela e falei assim, nunca mais, na minha vida, eu passo por isso de novo. Você presta bem atenção no que eu estou te falando. Milena é o nome dela. Eu nunca mais vou passar por essa situação de novo. Eu nunca mais, velho. Nunca. Eu comecei a falar umas coisas para mim, nunca mais eu vou passar por uma situação de ficar sem dinheiro em toda a minha vida. Nunca mais, nunca mais, nunca mais. Fui para casa com um quarto de gasolina. Na sexta-feira recebi os meus R$ 500 e ali começou a vida começou a dar certo. Você deu um grito no metrô. O meu que foi um grito também de assim, nunca mais eu vou ficar à mercê, né, de alguém me dar emprego ou de uma empresa dizer sim ou não para mim. Eu vou atrás, vou fazer acontecer. Nunca mais eu vou ficar à mercê de outras coisas. Eu lembro, isso foi em 2009. Quando você falou a primeira pergunta, eu demorei para lembrar. Mas quando aí você contou a sua história, que você voltou 32 anos, eu falei, cara, deixa eu dar uma voltada, que tem várias tretas lá atrás. Aí foi facinho lembrar também. Eu lembro da história do temaki. Então você teve a história do metrô, eu tive a história do temaki. Joel, você é um cara discreto e bem acessível. É isso que te conecta com as pessoas. Mas eu acho que compensa, se você estiver disposto, claro, você não é obrigado a fazer isso se não quiser, para a gente fazer um contraste com essa história. Quanto é a previsão de faturamento das empresas JJ em 2023? Qual é a previsão total de faturamento das suas empresas todas somadas? R$ 50 milhões. 50 milhões de reais. Então, temaki? 50 milhões. 50 milhões. Registra na tua cabeça. Temaki. Ou seja, por trás daquele cara de sucesso que fatura dezenas de milhões por ano, um dia ele não tinha dinheiro para comprar um temaki. Registra, por favor, você que está assistindo essa live. Isso agora aqui. Caio, vamos ver se a sua internet está melhor agora, cara. Conta um perrengue teu, desse nível, assim. Cara, é impressionante que quando eu falo de perrengue, vem muito forte assim na minha cabeça, os piores acontecimentos foram sempre próximos a momentos onde pessoas estavam tentando me puxar para baixo. As piores vendas que eu não consegui fazer naquelas semanas e meses que ninguém acreditava em mim. E parece que ela acaba mais. Quando alguém próximos a você, porra, Flávio, vender curso de inglês, porra, bicho, você, na escola naval, vai arrumar, né, trabalho num jornal para vender curso de inglês. Aí você sai, e aí você vai fazer uma entrevista, e às vezes eu já fui tratado que nem lixo do outro lado, para a pessoa que estava do outro lado da mesa. Ao ponto, eu já vi pessoas no meio de uma reunião, cara, fazer uma reunião de vendas, a pessoa levantando e jogando dinheiro assim na minha cara. Tipo, eu pago café, não tenho tempo para essas besteiras. Mas, e aí dentro de uma semana onde você acabou de vir, dói mais. E não necessariamente, às vezes eu coloco uma circunstância outra, pô, Caio, mas nem é tanto assim, mas lá era. Então, aquilo foi um perrengue. Né, um perrengue que até eu coloquei no Seja Foda, quando eu peguei 500 quilômetros para fazer uma reunião e o prospecto não foi, bicho. Bolo? Bicho. Tem Alfenas, cara. Eu não tinha grana, cara, pra fazer isso. Caraca. Coisa, puta. Eu acho que eu gastei mais de gasolina do que eu tinha ganhado de comissão no mês, cara. Peguei o meu carro, fui até Alfenas e o cara marcou comigo, ele não foi, ele nem me atendeu, ele não deu nem satisfação. Eu peguei o carro e voltei. E eu lembro que pessoas próximas a mim, porque eu tava falando muito daquela reunião, né? Que é aquela coisa, né? Falando muito daquela reunião. E pessoas próximas a mim, você sabe que perguntam pra dar uma alfinetada. E aí, cara, como foi aquela tua reunião lá em Alfenas?
Falei, cara, foi incrível. Ninguém falou mal do meu produto. É verdade. Ninguém falou mal nem falou nada, né? Mas eu acho que esse tipo de perrengue, principalmente quando a gente fala de negócios, essas provações, né? O que a gente chama de desafio, Deus chama de treinamento. Aí é um ponto da minha crença, sabe? Então, são momentos como esse, essa viagem de 500 quilômetros, um menino começando, sem resultado, e aí vai lá, o prospecto não vai, e um monte de gente enchendo o saco, você não vai conseguir. Então, eu acho que isso tudo se torna um perrengue, né? O Joel não tendo dinheiro para comprar o Temac, é aquela coisa, parece que muitas pessoas interpretam, por exemplo, uma circunstância dessa como eu preciso desistir, ou isso não é para mim, ou... Então, essa interpretação de circunstâncias como essa, eu acho que é um grande poder que todo mundo tem que refletir bem, cara, porque um significado errado no momento de perrengue pode ser um ponto de inflexão para baixo da tua vida, porque quando muda tangente na matemática, e todo ponto de inflexão é a decisão. E quantas pessoas, às vezes, abrem mão de um futuro por causa de um lance único, né, cara? Mas eu vou falar, cara, essa doeu, bicho. Eu vou falar, por mais que essa dura... Quantas pessoas eu já vi, Flávio, que já desistiram por conta de um evento isolado, sabe? Um evento. Uma semana que não encaixou, um mês que não bateu, uma viagem, entre aspas, palfenas que não deu certo, aquela semana que nenhuma entrevista rolou. Então, aí tem vários perrenguinhos desse, né? Por isso que eu falo para todo mundo, né? Toda vez que você estiver dentro do momento como... Eu nunca tomei uma decisão drástica na minha vida depois de um não acontecimento, assim. Porque a gente fica muito sensível depois desse. Vulnerável. Então, né? A gente fica muito sensível. Nunca tomo uma decisão importante depois de um tropeço. Eu voltei para de Alfenas puto. Só que eu sabia que não era o Caio que estava voltando dirigindo. Não era eu ali, cara. Então, enfim, eu quis trazer isso porque cada um se enxergou a tua viagem para Alfenas, né? Todo mundo já fez uma, entre aspas, uma viagem dessa para Alfenas. Bom, ô Flávio, tá, eu cometi falha aqui. Pode falar. Eu calculei completamente errado. Qual o cálculo? Nossa, viajei. Você falou somada todas as minhas empresas, né? Isso. Somada todas as minhas empresas deve estar dando uns 250 milhões de reais. Olha aí. Eu tô aqui fazendo as contas. Eu falei, somadas, uns 250 milhões de reais. Caraca, às vezes a gente não para olhar esses troços, né, cara? Do Temac por 250 milhões de reais. Caraca. Sensacional. Bom, eu vou contar um perrengue meu, então, tá? Ele é naquele primeiro ano. Você vê que quando a gente volta lá atrás, na origem, nos primeiros passos que a gente deu e nos perrengues que a gente teve que vencer, é como se a gente estivesse voltando lá naqueles momentos em que o nosso caráter, nossa DNA está sendo moldado. Os meus maiores perrengues foi tudo no meu começo também, Flávio. Quando você fala assim, perrengues, esse início ele é muito forte. Eu não sei como uma explicação lógica. Não sei se o que a gente falou numa primeira live, né? É porque o nosso caráter não é treinado, talvez, né, na musculatura. Pode ser que depois no quarto, quinto, sexto, 15º ano, eu tenha, entre aspas, passado por um perrengue similar, mas dentro do meu campo de radar não é mais um perrengue, né? Então, meu primeiro ano, quando você fala sempre do primeiro ano, desculpa te cortar, mas eu sempre fui, eu me identifico muito. E eu creio que todo mundo da turma também se vê isso, como essa formação, né, desse caráter treinado. Primeiro, desculpa te cortar, mas queria só reforçar. Ainda naquele meu primeiro ano, embora eu, entre tropeços e vitórias, eu fui avançando, aí eu cheguei a gerente, cara, saí de vendedor, cheguei a gerente, mas aí a coisa ficou um pouco mais desafiante quando eu cheguei a gerente, um gerente júnior ainda, porque eu fui transferido para a unidade de Copacabana. E aí do Jabu até Copacabana, cara, dava umas 3 horas. Porque assim, dava umas 2h15 até o centro do Rio, até Copacabana, porque é na hora do rush, entendeu? Na hora do rush ali no início, cara, era terrível. Dava quase 3 horas. 2h45 a 3 horas do Jabu até Copacabana. E começou a ficar inviável. E aí foi uma época dura, porque foi quando eu pedi para meu chefe um quartinho
na empresa. E eu comecei a morar na empresa. Eu comecei a dormir na empresa. Só que esse quartinho, ele tinha um colchonete no chão. Não tinha nada. Era um quartinho que tinha um colchonete no chão. O banheiro, a água era fria. Aí, Joel, eu já tomava. Viu por que eu odeio água fria, né? Olha aí, ó. Era água fria no banheiro. Meu amigo, cara, água fria, um quartinho meio empoeirado. E ali, cara, eu fiquei morando por 6 meses. E aí foi um período difícil, porque foi um período mais solitário. Você imaginou, um moleque de 19, já tinha feito 20, talvez, aí. Eu ia para a empresa na segunda-feira e ficava de segunda a sexta na empresa, só ia final de semana para casa. E aí, interessante era o seguinte, né? Que dava 7 horas, 8 horas da noite, eu me despedia dos outros funcionários, né? Ô, tchau, um abraço, gente, boa noite, até amanhã, e ia embora. Aí dava uma volta no quarteirão, ia comer alguma coisa, e 9 horas já estava fechada a escola, aí eu entrava de novo, ia lá para o quartinho. Antes de abrir a empresa, eu dava uma volta também, chegava de volta, dava bom dia para todo mundo. E ali, naquele momento, foram dias bem difíceis. Solitário, ali trabalhando e morando na empresa, longe das pessoas, longe da Luciana, longe da minha família. Comecei a ter problema de performance, comia quibe e esfirra fiado. Tinha um botequinho árabe na esquina da Praça Arco Verde, ali em Copacabana. Fiz amizade com o cara, e aí eu comia fiado e pagava no dia do pagamento. Teve dia de pagamento que eu não tinha grana para pagar tudo. Ia lá, conversava com o cara, pagava metade, continuava pegando a esfirra fiado. Foram 6, dos 6 meses aí foram uns 3 meses. Só na esfirra e no quibe. Pelo menos eram gostosas, eram ótimas. Mas era só esfirra e quibe, fiado. Naqueles momentos assim de maior dificuldade que eu passei no início ali. E é justamente nesse início que você pode desistir. É justamente nessas situações onde você fica mais vulnerável é que você pode desistir. Antes da gente continuar, eu vou fazer uma perguntinha para a nossa audiência que está nos acompanhando. Respondam para mim. Você está passando agora? Só responde para mim quem está passando agora o seu momento de perrengue. Bota aí, ó. Bota assim, eu. Só escreve assim, eu. Mais nada. Eu. Quem está passando no seu momento de perrengue agora, nesse momento? Só escreve assim embaixo. Eu. Acho que tem um delayzinho, né? Demora um pouquinho. Ali, ó. Já apareceu o primeiro eu ali, ó. Eu. Sim. Não é sim, ô cabeçudo. Eu. Sou pangaré. É eu. Não é sim. Isso. Eu e muito. Olha aí, eu é pouco, cara. Posso fazer uma pergunta para vocês dois? Passa. O que te... Enquanto a galera tá dizendo, ó, enquanto eu vou lendo os eu. Manda aí. O que te manteve firme enquanto todo mundo mais pararia? Eu tenho uma boa. Vai, Joel. Por que você não largou? Teve dia que eu ia largar, galera. Teve dia que eu ia largar. O negócio tava ruim, tava feio pro meu lado. Lembrou, né? Lembrei. Teve um dia que eu ia largar, tava feio pro meu lado. Tava feio. Foi o dia que o Caio falou que pegou a estrada aí, né, pra falar com o cara, e o cara não foi. Uma vez por semana eu pegava 350 quilômetros para ir até São Carlos para trabalhar com um time de futebol, com a certeza que eu ia ser demitido todas as vezes. Eu pegava o carro, 7 Santos, ia até São Carlos e falava, hoje eu vou ser demitido. Vou ser demitido, o time não ganha. Vou ser demitido. Eu conseguia, cada dia que eu ia lá, o dono do time, gostava de conversar comigo, o cara era visionário, e ele, não, João, vamos mais um pouco. Não, eu acho que você... E aí eu voltava, o time não estava ganhando, o treinador não gostava muito, não ia muito com a minha cara,
Mas o dono do time me dava mais uma semana de oxigênio. E naquele dia eu tava gordo, não fazia exercício, não tinha dinheiro, as coisas estavam dando certo. E aí foi quando eu cheguei 2 horas da manhã em casa. Eu entrei 2 horas da manhã, tomei uma ducha, arrumei minhas coisas, deitei, tocou o despertador às 4, eu saí para trabalhar. Aquele dia foi... Eu entrei na casa às 2, saí de casa às 4. E entre as 2 às 4 eu tomei banho, arrumei minhas coisas, e eu devo ter deitado uns 40, 50 minutos. E quando eu levantei, eu falei, não dá mais. Não tem como. Fim, game over pra mim. Isso não é vida. E aí eu tô no elevador, era a casa dos meus pais, e aí antes do elevador chegar, a porta abre. Minha mãe, cara. Com uma roupinha assim. Já vai sair, meu filho? Vou, mãe. Acabou de chegar. Eu falei, mãe, tem que trabalhar. Aí ela disse assim pra mim, não desiste. Isso vai passar. Foi isso. Só isso. Me deu um beijo e parece que ela encheu todo o meu tonel de energia. Eu fiquei com 400 metros de altura. Eu fui outro cara pro trabalho. Não desiste, meu filho. Isso vai passar. Minha mãe, às 4 horas da manhã, na porta do elevador. Se não fosse ela ali, game over pra mim. Game over pra mim. Essa foi a história. E aí, Caião? Impressionante, né? Às vezes não, em muitos casos, às vezes Deus usa pessoas para falar com a gente, né? Sempre em alguns momentos, trajetória também tem uma coisa, um lance muito forte com a minha mãe. Minha mãe sempre em momentos pontuais, sempre me dando um aconselhamento, toque. Minha mãe que falou a primeira vez para mim a frase que eu gosto de dividir com a galera: não peça a Deus para guiar os passos, se não está disposto a mover os pés. Meu filho, a animação passa, mas a desanimação também. Não tem nenhuma tempestade que você não possa passar por cima. Ou seja, a gente tem que cuidar o maior patrimônio que a gente tem na vida são as pessoas que nos incentivam, cara. Acho que não tem patrimônio maior do que esse tipo de gente. Tem gente aí que sabe a falta que faz uma pessoa incentivando, às vezes um bom aconselhamento, um toque, uma pessoa para te colocar a cabeça no lugar. Então, o que sempre me manteve firme enquanto todo mundo faz pararia, primeiro é a crença no mérito, cara. Acreditar que eu era capaz, que eu sou capaz. E proteger isso, né, cara? Porque todo mundo acredita de uma certa maneira que é capaz. Mas tem as circunstâncias, tem a reunião que não foi, o que o Flávio falou, da entrevista que não estava legal, do Joel, do Temaki que eu não consegui passar. Isso nada mais é do que penetra naquela nossa crença no nosso merecimento. O quanto a gente acredita que a gente é capaz, o quanto a gente acredita que a gente é merecedor, o quanto a gente acredita que a gente pode. Então eu sempre protegi muito isso, porque nesta que Dona Rosimeire me ajudou pra caramba. Ela falou o seguinte: meu filho, perder dinheiro dói, perder patrimônio dói muito, mas se você perder tua esperança, você perdeu tudo, bicho. E se você tiver ela, você não precisa ter mais nada. O resto tudo se recupera. Então eu sempre fui um cara muito esperançoso. Um dia melhor, assim. Sempre um cara muito esperançoso. Por exemplo, vocês que me conhecem há anos e anos e anos, eu sou um cara que eu reconheço quando o momento tá duro. Mas eu jamais perco a esperança. Então, eu acho muito linda essa palavra, cara. Esperança. Eu nunca perdi a esperança. E sempre tive essa crença no merecimento. Que eu sou capaz, bicho. Sabe? Crença no mérito. E tem muita gente que tem a crença no demérito. Tem gente que tá ouvindo você agora, Flávio. E você agora, Joel. E elas realmente acreditam. E sabem que podem. Mas no íntimo dela falar, tá, mas... bicho, tô ouvindo o Flávio aqui, o Joel, mas... puta, será que bicho? Vamos ser realistas? Às vezes tá vindo com o marido ali, com o Cláudio do lado. Eu falo assim, Cláudio, na boa, os meninos. Puta, vamos ser realistas. Isso não é pra gente. Isso não é pra gente. Os caras, sempre os caras, bicho. Sempre os caras, ó o Flávio. O cara é um monstro falando, ó o Joel, que potência de agir. O Caio, então é pros caras. E não, o Cláudio. Eu nunca, bicho, eu sempre acreditei que eu era capaz. Não é prepotência, turma, não é arrogância, é senso de merecimento, cara. Meu querido, a gente encerra a nossa live hoje, olhando no teu olho agora.
e na esperança de tocar o teu coração, para você acreditar que dias melhores serão vividos por você. Eu falei de um momento de caos aqui, de todos nós. De repente, você está acostumado a ver a gente no topo, com manchetes nos jornais, faturando milhões e milhões e milhões. E a gente não esconde isso, né? Eu sou um cara muito transparente. As pessoas elas sabem muito da minha vida, porque ela está nos jornais, está nas revistas, está em todos os lugares. Você não vai ver nas revistas o quibe que eu comia. Você não vai ver nas revistas o colchonete que eu dormia, o quarto empoeirado que eu dormia. Você não vai ver nas revistas retratado a minha solidão todos os dias à noite, longe das pessoas, morando escondido dentro da minha empresa, comendo fiado quibe, esfirra, porque eu achei um anjo de um cara que era dono de um boteco. Aliás, eu nem lembro do nome dele, eu tentei achar esse cara. Não consegui, não tem mais a lojinha lá. Você não vai ver nos jornais, nas revistas, nas matérias, nos portais. Você não vai ver a minha angústia, a minha ansiedade na hora de vender. Ninguém vai publicar sobre as minhas dúvidas sobre o futuro. Ninguém vai dizer sobre a conta do quibe da esfirra que eu não tinha dinheiro para pagar. Ninguém vai publicar. Vão publicar que eu vendi a WhatsApp por quase 1 bilhão, que eu vendi o Orlando City por mais de 2 bilhões. Vão publicar muitas coisas sobre mim, só as coisas boas. Esses perrengues não vão ser publicados. Essa live foi dedicada a você que falou eu. Essa live é para você, meu caro. Que falou eu, que está passando um momento difícil, que você não sabe como vai pagar o teu aluguel esse mês. Essa live está sendo dedicada para você que está aí fraco, sem esperança, que está enxugando as suas lágrimas enquanto ouve essa live. E dizer para você que você não se renda. Dizer para você que você não se entregue. Dizer para você que você não perca as esperanças. Dizer para você que daqui a um tempo é você que vai estar numa live encorajando as pessoas a seguirem adiante. Essa live foi para você, tá bom? Meus queridos, um beijo para você no seu coração. É um prazer, uma honra ter a sua confiança. Vão para cima, não desista, levanta a cabeça. Você é capaz de virar o jogo que começou agora, essa virada, tá bom? Beijo. Beijo. Tchau. Tchau, valeu.